Por que fotografar em preto e branco direto da câmera? Eu fui fazer um workshop do Ferroarist. Se você não conhece o Ferroarist, eu recomendo que você siga ele, porque ele é um cara que manda muito bem, ele tem um trabalho bem autoral. É um pouco diferente do que a gente fala aqui sobre as composições e papá. Ele tem uma pegada única dele mesmo, é um trabalho realmente diferenciado que vale a pena você seguir. E ele falou que uma das técnicas que ele fazia era fotografar em preto e branco, tá? Mas ele não explicou muito bem o porquê, ele só falou, eu fotografo em preto e branco, porque a fotometria, ou porque isso, porque aquilo, mas coisas bem superficiais. E depois que eu comecei a fotografar em preto e branco, e vocês começaram a me perguntar o porquê fotografar em preto e branco, eu comecei a analisar e cheguei numa parada muito louca aqui que eu quero passar para vocês. Um argumento lógico é o porquê, primeiramente, que hoje eu uso preto e branco na câmera, depois de ter testado, depois de ter comprovado, depois de ter visto que realmente é melhor e depois de ter passado essa técnica para frente para os meus alunos do Explore Sua Criatividade e ver a evolução do trabalho deles, isso aí também tem uma pequena parcela. Então, se você fotografa em colorido na sua câmera, presta bastante atenção nessa aula, tá? Se você fica trocando a cor todo o tempo enquanto você está fotografando, presta atenção nessa aula. Se você está com dificuldade de fazer pós-produção depois que você tirou as fotos, você não está acertando na fotometria, presta atenção nessa aula. Nós, seres humanos, nós, e também digita aí, você consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo? Sabe? É muito difícil. Então, prestar a atenção em várias coisas ao mesmo tempo trava o nosso raciocínio, trava a nossa criatividade, trava o pensamento. Quando você está fazendo uma coisa muito concentrada, vamos se liga. Quando você está fazendo uma coisa muito concentrada, tá ligado? E aí uma pessoa começa a falar com você. E aí você não consegue nem prestar atenção na pessoa que está te irritando, que você está falando com ela, e você não consegue nem prestar atenção naquilo que você estava fazendo, tá ligado? Então, o nosso cérebro, quanto menos informação ele tem que processar ao mesmo tempo, mais rápido ele fica. Ele é uma máquina, tá? E você fotografar em preto e branco te traz menos informação dentro da câmera. Você não vai ficar pensando na cor da foto. Você não vai ficar pensando, nossa, aqui tá mais verde, nossa, aqui tá mais azul. E todo o tempo você fica olhando para baixo, tentando regular. E aí lá na pós-produção você, toma uma tarraqueta, porque cada foto tá com uma cor diferente, você não consegue sincronizar isso dentro do Lightroom, tá? Então assim, quanto mais a gente tirar informação do que a gente precisa prestar atenção enquanto a gente está fotografando, mais a nossa criatividade vai aparecer. Mais a gente vai começar a enxergar as paradas que a gente não está enxergando. Por quê? Porque a gente vai parar de dar atenção, vai parar de gastar energia na hora que a gente está fotografando, prestando atenção em cor. Então, imagina, se você não prestar mais atenção em cor, tá? Eu vou mostrar, Machado, eu vou mostrar na live em 3 câmeras diferentes, tanto na Nikon, quanto na Canon, quanto na Fuji, como você pode alterar a sua configuração da câmera para fotografar em preto e branco e começar a fazer esse teste. Então não se preocupem, se vocês não sabem configurar, eu vou passar o passo a passo e todas as coisas que vocês precisam se atentar para não fazer cagada fotografando em preto e branco na câmera, ok? Então, o argumento que eu acabei de falar para vocês é quanto menos o nosso cérebro tem informação para processar enquanto a gente está prestando atenção em outra coisa, é melhor. Então, imagine enquanto você está fotografando, você, que é aquela pessoa que nem eu era, que ficava o tempo todo olhando para a câmera, arrumando o Kelvin, arrumando o magenta, arrumando o azul, arrumando o verde, e ficava olhando para baixo da câmera, perdendo, você que está assistindo que faz isso, você vai ver que sua vida vai mudar. Você vai parar de prestar atenção nisso, vai parar de dar o foco nisso e vai começar a focar realmente no que interessa. Vai começar a dar o foco na luz, vai dar o foco na composição, você vai dar o foco na direção das pessoas para a coisa toda acontecer, em vez de ficar preocupado se tá mais amarelo, se tá mais azul, se tá mais roxo, se tá mais sei lá o que a cor que você enxerga aí dentro da sua câmera, beleza? Antes da gente falar
como que vocês trocam e tudo mais. Duas coisas importantíssimas para você que quer começar a fotografar em preto e branco na sua câmera. Antes de eu falar quais são os benefícios, tá? Duas coisas muito importantes mesmo. Sempre, a primeira coisa, sempre fotografar em RAW ou RAW, ou aquele arquivo pesadão que vocês às vezes têm medo de fotografar e quer só fotografar em JPEG. O arquivo em RAW ou RAW é um arquivo sem compressão. Então todas as configurações que você faz dentro da câmera, contraste, nitidez, branco, preto, no RAW não aparece nada. No RAW, no RAW, no RAW, tá? Ele não aparece nada para quando você joga para dentro do Lightroom. Então é um arquivo sem compressão, extremamente aberto para você fazer a edição que você quiser, de acordo com o quanto aguenta seu equipamento, beleza? Então o que você vai fazer? Antes de você passar a sua câmera para preto e branco, você vai colocar em RAW. Você vai... Oi? Não? Você vai colocar em RAW, beleza? Por quê? Porque se você botar em JPEG, você não vai conseguir deixá-la colorida de novo, ok? Então, ó, anota aí se vocês estão com o caderno. Quem comentou que a Carol Rox, ela falou que ela foi fazer um ensaio e a câmera estava em JPEG. Quando ela chegou, ela quase morreu de chorar, porque o ensaio foi na praia, nas falésias. Pra tomar cuidado. Exatamente. Então, ó, a Carol mandou um comentário aí para vocês ficarem ligeiros mesmo, tá? Porque se vocês mudarem a câmera para preto e branco e deixar ela em JPEG, vai dar ruim. Vai dar merda. Por quê? Porque você não vai conseguir colorir a foto de novo. Então, o primeiro pré-requisito para fazer esse teste... Né? Bota mais um pouquinho aqui. A segunda coisa que você tem que fazer é colocar o mesmo balanço de branco em todas as fotos. Rafa, como assim? Como assim o mesmo balanço de branco em todas as fotos? É isso mesmo que eu tô falando. E como eu falei hoje de manhã no Trocando Ideia, digita vocês aí, tanto do YouTube quanto do Instagram, coloca aí nos comentários. Eu nunca mais vou fotografar com o balanço de branco automático. Eu nunca mais vou fotografar com balanço de branco automático. Por quê? Porque isso é a pior coisa que você pode fazer para pós-produção. A câmera em balanço de branco automático, a cada foto que você tira, ela sai de uma cor diferente. Ela pega uma compensação diferente de cor. E na hora que você vai editar isso, para deixar tudo bonitinho, tudo com a mesma cor, é um perrengue. Então, olha, duas coisas que eu já falei para você que vai mudar o jeito que você consegue agilizar o seu fluxo de trabalho e ficar preocupado só com a luz, com a composição e com a direção. Então, ó, você vai jogar sua câmera para preto e branco, mas antes disso você vai botar para RAW ou RAW, do jeito que você quer chamar, e vai colocar o mesmo balanço de branco. Você não vai deixar em automático. Rafa, quanto que eu coloco de balanço de branco? Rafa, eu posso deixar em qual balanço? Ah, eu deixo em 5.500, eu deixo em 4, eu deixo em 6.000 Kelvin, o quanto você quiser. O importante é que seja o mesmo balanço de branco. Então você vai setar lá 5.500 Kelvin, que é o que eu uso, ou 6.500 Kelvin. Por quê? Porque é a luz do sol. Então assim, é o meio termo entre o 0 e o 10.000 Kelvin, ok? E aí, eu deixo lá no meio termo, então eu tenho toda a recuperação de um lado e toda a recuperação de um outro para fazer esse ajuste de cor, tá? Então, ó, as duas coisas que são o pré-requisito. Passar sua câmera para fotografar em RAW, tá? E setar o mesmo balanço de branco, ok? Rafa, minha câmera não tem Kelvin. Bota no nublado, bota na nuvenzinha, bota na sombrinha. Só deixa o mesmo balanço de branco sempre. Por quê? Porque na hora que você for editar, você vai ter todas as fotos da mesma cor, logicamente em determinado tipo de luz que você tá. E na hora que você tá fotografando, você não vai se preocupar, tá ligado? Você não vai se preocupar com a cor. E aí você vai ficar mais focado na composição, mais focado na luz. Mas lembrando, passa para RAW e deixa o mesmo balanço de branco. Ou em Kelvin, ok? Ou em Kelvin. Ou, se a sua câmera não tiver Kelvin, sombrinha, nuvenzinha, todos aqueles lá vão funcionar, beleza? Ou a luzinha que está piscando lá, mas o importante é que você deixe o mesmo balanço de branco para facilitar na pós-produção. Então, ó, nunca vai deixar essa parada no automático. Agora, quais são as vantagens de você fotografar com a câmera em preto e branco?
As vantagens que você tem, a primeira coisa, você começa a respeitar o que a câmera de verdade ela enxerga. A câmera, meus amores e minhas amoras, ela não enxerga cor. Como assim, Rafa? Minha foto sai colorida. Lógico, porque ela enxerga luz. Ela enxerga contraste. Ela enxerga o contraste do mais claro para o mais escuro. Ela enxerga o contraste do branco para o preto. A câmera não enxerga cor. A gente não enxerga cor, a gente enxerga a luz que bate no negócio que é colorido, aí ela reflete no nosso olho a cor que tá naquela parada, ok? Então, quando a gente apaga todas as luzes, por exemplo, você não enxerga nada. Preto é ausência de luz, ou seja, ausência de cor. Exatamente. Então, olha que louco isso. Não sei se mais, faz o curso e tem a minha aula. Exatamente. Faz o curso aí do Explore Sua Criatividade, que tá com as inscrições encerradas. Mas não é hora da gente falar disso agora, tá? A câmera, ela não enxerga cor. Pasmem, não enxerga. Ela enxerga contraste, ela enxerga branco e preto. Preto o que é? Ausência de cor, ausência de luz. O que é branco? A mistura de todas as cores e luz. Tá? E quando você joga a sua câmera para preto e branco, se liga nisso, quando você joga a sua câmera para preto e branco, na hora que você vai fazer a fotometria, você respeita como sua câmera enxerga, tá? E aí o que vai acontecer? Você vai ver onde bater luz, onde tiver luz está mais claro, onde não tem branco, onde não tem... Pera, volta. Quanto mais escuro, mais preto, não tem luz. É mais sombra, quanto mais claro, mais branco, tem luz. Então, no preto e branco, quando você seta a sua câmera no preto e branco, você respeita o jeito que ela enxerga e você consegue, na fotometria, ver muito mais nitidamente aonde tem luz e onde não tem luz. Então, você consegue trabalhar muito melhor a sua fotometria. E a fotometria bem feita é essencial para pós-produção, como eu vou mostrar no final da aula. A fotometria melhora muito, tá? Por quê? Porque você respeita o jeito que a câmera enxerga, então onde está claro tem luz, onde não está claro, onde está escuro não tem luz. Então você enxerga o contraste de preto e branco. O que facilita isso? Você buscar as altas luzes, você não estourar suas fotos, você saber onde está pegando a luz. E aí a gente se despreocupa da cor e a gente sabe exatamente onde está batendo a luz. Então, vamos ver se eu acho um filtro em preto e branco aqui no Instagram. Ah, não tem. Se em preto e branco eu faço a fotometria, fica bem, eu consigo pegar exatamente aonde está batendo a luz. Tá ligado? Aonde está batendo a luz. E aí eu consigo fazer a fotometria bem certinha, só naquele faixinho que está branco na câmera. Por quê? Porque você consegue ver na fotometria. Quando você está no colorido, sua mente se confunde, você não consegue, tá ligado? Ver exatamente onde está batendo a luz, porque tem muita informação naquela telinha que é deste tamanhinho, beleza? Ao mesmo tempo que melhora a sua fotometria, para você conseguir fazer a luz, aquela fotometria que pega a luz assim, ó, a luz dura, a luz suave, você consegue fazer uma pós-produção. Fora isso, você, como eu falei no começo da live, melhora o seu senso de composição. Por quê? Porque você não está prestando a atenção nas cores na sua câmera. É extremamente importante que você preste atenção nas cores enquanto você está fotografando. Mas perder tempo arrumando as cores na câmera te faz travar na composição. Porque a partir do momento que você não consegue acertar a cor no making off de noiva, onde um salão, velho, eu nunca... desculpa, se tiver algum arquiteto... Oi? Não, eu quero ouvir. Ah, você se assustou também. Não, Se tiver algum arquiteto, projetista, designer de interior e cabeleireiro, tá? Não é nada pessoal, ok? Mas eu não sei por que raios, no salão de cabeleireiro, todo mundo coloca 7, 8 luzes de cor diferente, de temperatura de cor diferente. Aí você vai lá com a sua Nikon, e que você acha que ela é tudo amarela já, e fica tentando arrumar a cor e não fica prestando atenção nos momentos e nas composições. Aí você vai com essa Canon, que é verde, você fica jogando magenta naquela porra toda lá, e o negócio não vai, e você fica perdendo tempo tentando arrumar a cor, enquanto você tinha que estar fotografando os momentos, enquanto você tinha que estar fotografando as composições.
Então olha quanto isso libera na nossa cabeça, quanto libera de possibilidade de você prestar realmente a atenção naquilo que interessa, porque cor é pós-produção. Cor é pós-produção. Coloca aí, cor é pós-produção. Não se preocupe com a cor quando você está fotografando. A cor na câmera, quando você fotografa em RAW, não acontece nada, nada. Você pode jogar para o Lightroom e editar do jeito que você quiser, trocar as cores do jeito que você quiser. Então, a partir de hoje, você vai fotografar com o balanço de branco igual e com o preto e branco. Logicamente, você vai testar isso antes. Então, uma das vantagens, fotometria. A outra vantagem, composição, você prestar atenção nas composições. A outra vantagem, você fotografa pensando na pós-produção já. Rafa, mas como assim? Você está confundindo minha cabeça. Por quê? Porque você fala para não prestar atenção na cor, agora você fala que eu estou fotografando pensando na pós-produção. O mais importante para a pós-produção é a fotometria, não é a cor. O mais importante para a fotometria, para pós-produção é a fotometria e não a cor. A cor você arruma, a fotometria se saiu cagada não tem como você arrumar. Então a cor não interessa de nada antes da pós-produção. Vamos colocar isso na cabeça, vamos parar de travar a fotografia, vamos simplificar. Vamos parar de colocar essas paradas na frente e deixar a nossa criatividade travada, beleza? Então a gente começa a fotografar pensando na pós-produção, por quê? Porque a nossa fotometria fica muito melhor, a nossa percepção de luz fica muito melhor, ok? Então, ó, fotometria, composição, ficar pensando, fotografar pensando na pós, você não tem distração. Quando você está focado, presta atenção, você está focado aqui, está focado na live ou está editando? Ou está fazendo outra parada. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo direito. Então, se você está focado lá na luz, na composição, para que você vai se preocupar com cor? É mais uma distração, é mais uma coisa que você não precisa na hora de fotografar. Você não precisa pensar na cor, você precisa pensar na luz, na composição e no momento, beleza? A gente tava com a X-T3, a lente 50mm, que vira 1,85, certinho, abertura 2.2, velocidade 6.400, e aí a gente fotografou ela bem escura. Tá vendo? Como ela tá bem escura, por quê? Porque quando a gente fotografa em preto e branco, olha onde a gente sabe onde bate luz. Olha como tem luz neles, no cabelo dela aqui, ó. Eu vou dar zoom, ó. No cabelo dela aqui, ó. Você tá vendo que tá branco? Aqui tem luz, gente. Aqui tem luz, saca? Luz. Luz, tem luz, tem luz. Então, no preto e branco eu consigo saber exatamente, faça luz. A filha do Fernando, que a gente conversou ontem, aluno novo do Explore Sua Criatividade, a filha dele chama Luz. A Luz. Uma fofura. Então, ó, você tá vendo que aqui, ó, onde tá branco, batendo luz, tem luz. Aqui onde tá preto, não tem luz. E aí, o que a gente consegue ver? Olha as nuances do céu. Tá vendo? Olha como a gente consegue enxergar o branco e consegue enxergar o cinza, tá? E olha como eles estão escuros aqui. Então, se eu fizesse esta fotometria ideal para fazer eles aparecerem na fotometria ideal... Ah, o que é a fotometria ideal? Vamos colocar o que nego complica, o que a galera complica, que é colocar o fotômetro no meio, tá? Colocar o fotômetro no meio lá, a galera fala que a foto tá massa. Que o negócio tá massa, e não tá massa. Você tem que saber onde tá batendo a luz, você tem que fazer essa medida. Então olha essa foto, por exemplo, a gente tem, olha a alta luz batendo aqui no Jeep, tá vendo? Olha como você vê o contraste da onde não tem luz, da onde bate luz na superfície reflexiva, o contraste da onde bate luz no cabelo dela com o fundo, tá? Mas Rafa, tá escura justamente por quê? Porque eu preciso desta informação no céu. Tá vendo que a gente tá aqui mais escuro, mas com o preto e branco eu consigo ver aonde tem luz, aonde não tem. Você não tá bom, a tela, ou eu tô atrasada no YouTube, pergunta pro pessoal. Galera, vocês estão vendo a tela compartilhada? Eu acho que sim. É que eu tô atrasado, meu celular tá bugado. Deixa aí nos comentários, ver se vocês estão... Por favor. Por favor, YouTubers. Saúde. Teu delayzinho, né? É porque pra mim só está atrasado. Mas coloca o som pra ver o que tá saindo. A mistura de todas as cores e luz.
Ó, o Maurício tá falando que sim. O meu... É o seu. É o Ó, celular obsoleto. assim, fechou. O celular da Jana nasceu antes da morte do Steve Jobs. Bem... Quando ele parar na troca. É um Nokia tijolão que só manda mensagem e faz ligação. Vamos continuar com a parada aqui. Tá vendo que aqui no preto e branco, ó, a gente tem essas nuances onde a gente vê o branco em contraste com o preto. E aqui a gente tem a informação do céu. Se eu coloco a fotometria no fotômetro no meio, bonitinho lá, que nem falam nas aulas de fotografia, você não conseguiria recuperar esse sol. E em preto e branco, meus amores e minhas amoras, eu consigo ver a informação. Eu consigo ver a parte cinza, eu consigo ver o degradê, eu consigo ver a parada toda, A ok? Flávia falou que a imagem está completa, mas as informações estão cortadas. Ô, tijolão, agora ficou certo, E o porque... Roberto falou que ele acabou de testar e percebeu que dá para ir dosando o ISO. Essa é a essência. Essa é a essência do negócio, Roberteira. Você vai ver. Você vai entendendo. Você vai entendendo. O Luiz perguntou, Rafa, onde fizesse a fotometria desta foto? Luiz, eu fiz no cinza. Por quê? Porque quando a gente tá com um sol contra desse jeito, tão forte assim, eu não posso nem escurecer 100% aqui e não posso clarear 100% aqui. Independente da câmera que você use, tá? Ela não vai recuperar 100%. Então a fotometria desta foto está aqui. Por quê? Porque eu preciso do meio tom. Se aqui a gente tem o preto, aqui já a gente tem o cinza, eu sei que esse branco é recuperável. Por quê? Porque a gente tem a escala de cinza, a gente tem a escala de tom, ok? Preto, certo? Não tem luz. Meio tom, cinza, branco, 100% branco. Mas quando a gente consegue este degradê, e principalmente aqui em cima, se a gente prestar atenção, ela tem a informação, você consegue voltar isso na pós-produção, tá? Então, lembrando, quando você vai fotografar contra a luz, assim que nem tá aqui, você tem que entender o quanto sua câmera aguenta. Quanto ela aguenta a recuperação de sombra, o quanto sua lente é nítida, para você conseguir fazer essa recuperação de sombra que eu vou fazer aqui e agora. Lembra do Gil Gomes? Aqui e agora. Ó, tá vendo que quando ele vem pro Lightroom, ele não, ela, a foto, ela vem pro Lightroom, tá vendo? Ó, ela vem em preto e branco, tá? Mas na hora que você joga na revelação, você tira da biblioteca e joga pra revelação, tchanã, olha a mágica acontecendo, ela vem pro colorido. E olha, quando a gente joga em preto e branco, como a gente enxerga muito melhor as luzes. Quer ver? Ó, como a gente enxerga muito melhor onde bate luz, onde não bate. Então, ó, aqui a gente tem, olha como o verde salta mais no colorido, e aqui a gente tem muito mais o contorno do cabelo, a gente tem muito mais as altas luzes. O Instagram, tá vendo que, ó, preto e branco e colorido. O que a gente consegue ver de diferença aqui? Olha o quanto de coisa eu tenho vendo na minha imagem, verde, rosa. Esse é um monte de poluição que quando eu jogo pro preto e branco, olha como eu consigo enxergar muito melhor o que está acontecendo, tá? Então, na hora que a gente vai editar essa foto, o que eu preciso voltar? Você tá vendo que aqui, ó, eu vou até dar zoom, que no Lightroom a gente consegue ver a informação que tem aqui. Eu fotografei eles mais escuros, tá vendo? Olha as altas luzes no rosto dele aqui. Olha como a gente consegue, ó, vou jogar preto e branco, ó, como salta muito mais onde bate luz aqui, ó, onde tá no rosto dele, quando tá em colorido. Então a gente consegue ter uma noção muito melhor, tá? E agora, aqui em cima também eu consigo ver os detalhes. Olha até aqui em cima onde tá um pouco mais estourado, vamos colocar assim, por ter sido fotografado com a Fuji, ó. A gente tem uma nuvem aqui e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês qual que é o poder de recuperação, tanto agora da Fuji, né? Porque eu não vou mostrar de outra câmera. Então, ó, saca só, se liga no movimento. Então, ó, eu vou pegar, isso aqui é alta luz, certo? Então, eu vou tirar os altos... Olha lá. Respondendo de novo a pergunta do Luiz. Para onde você fotometrou? Para os meio tons, para os médio tons. Ó. Voltando um pouquinho, olha o que eu consigo aqui, toda a informação do arquivo. E lembrando, esta foto está em RAW ou em RAW. Depende do jeito que você fala, tá? Jana,
Ah, tá sem notebook, né? Eu ia falar do Paulo. Vai pro Paulo. Não teve. Hoje é domingo só. Ah, você confundiu? Tá. Então tá. Então, ó. Aqui, tá vendo como eu já volto e eu tenho a informação. Se a gente deixa com a fotometria certa, essa foto ia ficar assim. Ah, Rafa, todas as minhas fotos são assim! E eu não consigo voltar. Ah lá, olha aqui. Por quê? Porque a gente faz na fotometria pensando nas cores. A gente não tá no preto e branco vendo estas nuances. E depende da câmera que você tem, a qualidade que você tem e também do ISO que você usa. Quando você for recuperar sombras, procure colocar um ISO baixo também, tá? Por quê? Porque você vai ter que, ó. Olha a importância de uma boa fotometria na sua imagem, tá? E pensando assim, ó, eu não forcei tanto o arquivo, eu tô mostrando só duas configurações, tanto as baixas luzes, as altas luzes com os realces e as baixas luzes aqui. Então, olha como fazendo uma fotometria ideal, eu consigo buscar o equilíbrio na pós-produção. E lembrando, eu fotografei em preto e branco com um balanço de branco setado em 5500 Kelvin, tá? Então, ó, 5400, tá vendo como ele carrega? O 5400, ele carrega outro negócio, mas olha aqui. Eu posso fazer o que eu quiser, é um arquivo aberto, tá? Então, ó, beleza. Então, vamos redefinir ela e vamos editar aqui rapidinho, tá? De um jeito mais simples, não vou aprofundar na pós-produção, que não é também a minha especialidade, mas a gente manja um pouquinho, tá? Então, o que a gente precisa fazer inicialmente? Tirar as altas luzes aqui de cima, beleza? E o que a gente precisa fazer depois? Aumentar as baixas luzes. E a gente vai tentar, ó, agora mexer um pouquinho mais. A gente já pode até dar uma contrastada. O branquinho, o pretinho, claridade, textura, tá? Então, ó, aqui eu posso até voltar um pouco. Por quê? Porque eu quero mais informação aqui de cima. Aí eu venho com o meu pincélios. E aqui o que eu vou clarear? Eu vou clarear em contraste e vou clarear em sombras. O chat tá bombando. Tô ouvindo o bagulho bombar ensandecido aqui. Então, ó, olha que legal isso aqui, tá? Então, ó, eu tô colocando aqui, tô fazendo essa pós, ó. Aqui na árvore eu nem vou passar esse pincel, eu vou apagar esse pincel, para ele ser separado dos outros. Eu só vou pintar aqui do ladinho, tá? Ó, então assim, a foto estava assim, e ela foi tirada em preto e branco, agora, inicialmente, ela está assim. Aí, recuperamos, deixamos tanto as altas luzes do mesmo jeitinho, quanto as baixas luzes do mesmo jeitinho. Agora a gente vai começar a dar um ajuste mais fino. Então, por exemplo, ó, vou voltar um pouquinho aqui para ter mais informação nesse céu. Esta parte que está estourada um pouco aqui em cima, eu vou tirar para chamar mais atenção para eles aqui embaixo, para não ter o ponto alto de luz aqui. Beleza? Vou pegar um pincelzinho e vou dar mais uma clareadinha só nessa árvore de boaça aqui, ó. Só para dar uma texturazinha nela. Nossa, Rafa, quando a gente fotografa pensando na pós-produção, quando a gente fotografa no preto e branco, consegue ver as nuances de luz, as nuances de contraste que a câmera enxerga, a gente sim consegue buscar fazer uma pós-produção mais inteligente. Eu fotografei em 5400 Kelvin, aí a cor eu venho por último, olha... Eu fotografei em preto e branco. E olha o que eu estou arrumando. A cor agora. Eu arrumei as altas luzes. Eu arrumei as baixas luzes. Eu arrumei a arvrinha. Eu arrumei a luzinha. Agora a arvrinha. E agora eu estou indo para as cores. Olha que interessante. Olha que legal. Então, a gente tinha uma foto assim e a gente conseguiu equilibrar. Só que ainda falta algumas coisas que a gente pode colocar um pouco mais de luz, um pouco mais de luminosidade neles aqui. Tá vendo? Então, ó, eu vou vir aqui no meu pincelzinho que eu tinha colocado aqui antes, deixa eu apagar, tá? Opa, não deixa eu apagar não. Volta o meu pincelzinho. Então, ó, coloquei aqui, pincel, contraste, sombra. Aqui eu vou aumentar um pouco o highlight, os realces, para brilhar um pouco mais esse cabelo dela aqui, tá? Então, ó. Rafa, você não usa exposição no pincel? Rafinha usa em momentos especiais que você só vê lá dentro do Explore. E alguns vídeos do YouTube também você vê. Não vou mentir não, tá? Não, você vê também. A gente mostra, cobre no palco, quer matar. Então, ó, tá vendo? Aí, o que eu vou usar? Eu vou usar um filtrinho radial. Vocês estão vendo que eu não tô aprofundando na pós-produção. Vocês ficam se matando aí, jogando pro Photoshop, fazendo máscara, os caralho todo.
Presta atenção no que a gente tá falando aqui, vamos descomplicar essa parada, tá? Então, ó, tá vendo? Ó o arquivo em RAW. Olha o potencial de um arquivo em RAW. Você que tá fotografando em JPEG tá perdendo a tempo. Você tá sendo o quê? Um cabeça de curvina. Se você não sabe o que é uma cabeça de curvina, digita no Google ou assiste o Trocando Ideia todos os dias às 9 horas da manhã. E eu praticamente acho que vou desistir do Instagram porque o meu celular ele tá apagando a tela e eu tô focado aqui, tá vendo? Ó? Quando eu tá focado aqui, você não consegue estar focado aqui. E aí começa a dar zitrick, é que nem você fotografar com essa câmera em colorido, ok? Então, olha lá. Parará. E vamos dar mais uma pincelada assim, ó. Flaf, 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 flaf. Esse é o som da pincelada. Esse é o som da pincelada. E agora, ó, a gente tem a foto. Deixa eu tirar essas informações que agora ela não presta mais pra nada. Tcharam! Nós temos a foto lindona, maravilhosa, fotografada em preto e branco lá da câmera e mostrando que quando a gente conhece nosso equipamento, quando a gente sabe onde a gente tem que fotometrar, que o mais importante, mano, o mais importante é o que você está enxergando. Não é o fotômetro da câmera, é o que você está enxergando. E para você enxergar mais fácil, você tem que passar a câmera preto e branco. Mas lembrando o pinote aqui, que você tem que antes de colocar a foto para preto e branco, você tem que colocar ela em RAW e conexão perdida do mouse, conectado de novo. Você tem que colocar em RAW para que você teste antes de colocar isto em prática, ok?